Hello, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje, dando continuidade ao nosso estudo, a gente vai falar um pouquinho sobre modelos atômicos, tá? Na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre matéria. A gente definiu o que é matéria, que é tudo que ocupa um lugar no espaço e possui massa. E a gente também viu os estados físicos dessa matéria, como que essa matéria ela pode se encontrar na natureza. Hoje, com a evolução dos modelos atômicos, a gente vai falar um pouquinho do que é constituída a matéria, beleza? Então, só para constar aqui para vocês, existem mais de 18 contribuições para os modelos atômicos, mas a gente vai falar basicamente de 4, tá? Que é geralmente o que cai no vestibular e já vai ser o suficiente para a gente entender como que deu essa construção do modelo atômico atual, tá? Que a gente considera atual. E isso é importante eu falar para vocês, porque a ciência, ela não se dá assim do dia para o outro, tá? Sempre tem uma contribuição de algum cientista anterior e o que é legal, o que é considerado verdade em determinada época, conforme a gente vai evoluindo, isso deixa de ser. Então a ciência, ela é viva, tá em constante evolução e talvez algo que a gente acredite muito hoje em dia pode ser que a gente não acredite daqui uns 10 anos, tá? Então, bora conversar um pouquinho sobre os modelos atômicos. Vai ser uma aula meio de história e um pouco de filosofia. E então espero que vocês gostem. Pega o seu caderno e vamos acompanhar. Bom, quando a gente começa a aprender sobre modelos atômicos, geralmente o primeiro modelo que a gente ouve falar é do modelo atômico de Dalton. Ele é conhecido como a primeira pessoa a pensar no átomo, só que isso não é verdade, tá? Bem lá atrás, mais ou menos entre 400 e 300 anos antes de Cristo ou antes da Era Comum, tá? Demócrito, que é um filósofo pré-socrático, ou seja, que fez as suas contribuições e que viveu antes de Sócrates, tá? Ele já pensava que as coisas elas eram constituídas por átomo. Essa palavrinha átomo foi ele que trouxe e átomo significa não divisível, tá? Então ele acreditava que as coisas eram compostas por elementos não divisíveis, que conforme você fosse desintegrando aquela matéria, ia chegar um momento que você não ia conseguir desintegrar mais, você não ia conseguir dividir mais, tá? E Demócrito, ele era um filósofo e ele fez isso sem experimentos, né? Ele trouxe uma teoria, ele trouxe aí alguns postulados, mas cientificamente falando, ele não usou experimentos. Então, é por isso que Demócrito ele é desvalorizado. Porque no meio científico, você precisa de uma teoria e você precisa de experimentos para basear, para embasar a sua teoria. Então, Demócrito meio que não foi levado muito a sério nessa época, tá? Mas ele foi a primeira pessoa a pensar em átomo. Bom, e aí como Demócrito não conseguia dizer muito mais coisas além do que ele já havia dito, de que o átomo ele era indivisível, é uma partícula mínima em que a gente não vai conseguir desintegrar mais além disso, muitos anos depois, em 1808, já na nossa Era Comum, veio Dalton. Em 1808, estava acontecendo uma coisa muito interessante aqui no Brasil, que é a chegada da família real, tá? Então, sempre vou tentar trazer esses fatos aí históricos pra gente tentar relacionar. Então, enquanto a família real estava chegando no Brasil, Dalton, que é um químico de formação, estava aí pensando na ideia de átomo. Então, o que ele fez? O modelo dele é conhecido como bola de bilhar. Só que aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que foi Dalton que definiu esse modelo como bola de bilhar? Será que já existia bilhar na época de Dalton? Bom, vou deixar esse questionamento para vocês, mas o que eu posso dizer é que muito tempo depois, para que fosse possível explicar o átomo, as pessoas criaram modelos, tá? E o que são modelos? São representações que dão uma ideia pra gente daquilo que aquela pessoa quer dizer. Então, por que o modelo de Dalton é conhecido como bola de bilhar? Não foi ele que disse isso, foram as pessoas muito tempo depois. É porque a bola de bilhar é maciça e também muito difícil de quebrar, ou seja, indivisível. Então, Dalton, em sua teoria, em seu postulado, ele reforça a ideia do que Demócrito já tinha dito há muito tempo atrás. Só que aí ele fez alguns experimentos. E qual foi os experimentos que Dalton fez?
Ele fez alguns experimentos com gases, várias reações com gases, em que ele media a massa antes da reação acontecer e depois da reação acontecer, tá? E aí, se baseando também na teoria ali de Lavoisier, lembra daquela frase de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? Ele chegou a essa conclusão, então, de que, de fato, a matéria é constituída de átomo, ou seja, alguma coisa que é maciça e indivisível. Para ser sincera, eu acho que Dalton ele contribuiu muito pouco para a construção do modelo atômico, mas aí os estudos eles continuaram, tá bom? Então, pensando aí na teoria de Dalton, o átomo maciço e indivisível, conhecido como bola de bilhar. E a critério de curiosidade de vocês, o daltonismo vem justamente do nome Dalton. Dalton, ele tinha essa dificuldade de diferenciar as cores vermelhas e verde, que são os casos mais comuns, né, de daltonismo. Então ele escreveu um livro que tá passando o nome aí na tela para vocês, na legenda. E então é isso, daltonismo vem do nome Dalton, porque ele foi um dos primeiros a pesquisar sobre isso. Bom, é agora que a gente parte para o modelo atômico de Thomson. Thomson, ele foi um físico, tá? E a sua contribuição, o seu modelo atômico vem em 1898, ou seja, 90 anos depois do modelo atômico de Dalton, tá? E aí a gente vê o quanto a ciência também, às vezes, ela demora para evoluir, tá? O modelo atômico de Thomson é conhecido como pudim de passas, mas eu imagino que você nunca tenha visto um pudim de passas, como eu não vi, não tem no Brasil, viu, meninas? Então a gente vai chamar esse modelo de panetone, porque panetone a gente conhece. Mas beleza, por que essa relação do modelo de Thomson com o pudim de passas ou com o panetone? Thomson fez alguns experimentos, tá? Então vou já explicar para vocês que experimento foi esse. E ele percebeu então que o átomo ele era positivo, em que ele tinha cargas elétricas incrustadas, assim como as frutas horríveis cristalizadas estão incrustadas no panetone, tá? Qual foi esse experimento? Ele pegou uma ampola de Crookes, tá? Essa ampola aqui. E essa ampola, ela tem um lado positivo e um lado negativo. E aí, o que ele percebeu? Que quando você pega um gás e submete ele a uma tensão muito alta em baixa pressão, uma tensão, por exemplo, de 1500 volts, tá? Ele vai produzir um feixe de luz e que vai partir do lado positivo e vai até o lado negativo. E o que aconteceu? Com esse experimento, ele chegou à conclusão de que quando os gases, por exemplo, né, o material gasoso, no interior do tubo e foram submetidos a essa pressão, eles tinham seus elétrons arrancados e eram atraídos pela parte positiva da ampola, tá? Então, nesse caso, ele descobriu a neutralidade do átomo, tá? Em que a gente tem aí as cargas elétricas, no caso os elétrons, tá? Negativos, que se contrapõem com o átomo, que é positivo, tá? Então, foram essas as contribuições de Thomson. Um átomo positivo com cargas elétricas incrustadas, tá? Com cargas elétricas carregadas negativamente incrustadas. E elas são muito atraídas uma pela outra, essas cargas, tá? E aí, nesse caso, elas se anulam. Então, elas estão na mesma quantidade. A carga positiva, que a gente chama hoje em dia de próton, atrai a carga negativa e elas se anulam. Certinho? E aqui, nesse momento, a gente precisa entender, então, que o átomo ele não é mais indivisível. Essa teoria que foi dada por Demócrito, depois reforçada por Dalton, ela cai por terra, tá? Porque o átomo ele é divisível, sim, em outras partículas. E, nesse momento, a gente, então, tem a descoberta do elétron, que é a carga negativa, e do próton, que é a carga positiva. Show? E o penúltimo cientista, então, que a gente vai falar aqui foi Rutherford. Rutherford fez a sua contribuição em 1911 com um conhecidíssimo experimento da folha de ouro. Rutherford, ele estava tentando aí aprimorar os estudos sobre o átomo e ele fez esse experimento. Vou explicar para vocês no que consiste, então. Ele pegou uma fonte de radiação alfa, que foi o polônio, tá? Esse polônio, ele encobriu de chumbo e deixou só um buraquinho bem pequenininho para que um feixe de radiação pudesse passar. Essa radiação era direcionada a uma folha de ouro que em volta dela também tinha chumbo para bloquear essa radiação, tá? Então, o que aconteceu?
ele percebeu que ao bombardear essa folha de ouro com partículas alfas que são carregadas positivamente, a maioria delas passava pela folha de ouro sem sofrer nenhum desvio, tá? Sem sofrer nenhum desvio. Então ele percebeu que o átomo, ele na verdade tinha um grande espaço vazio que a gente vai chamar de eletrosfera, tá? Então ele percebeu isso. Já que a partícula alfa é carregada positivamente e passava tranquilamente pelo átomo, a parte positiva do átomo é muito pequena. Primeira observação. Algumas partículas, algumas radiações, elas sofriam um pequeno desvio. E isso ele imaginou então que estava entrando em pequeno contato com partículas da mesma carga. Então, se a partícula alfa é carregada positivamente, teve um pequeno contato com outra partícula positiva, que a gente já sabia que existe, né? Que estaria ali então no núcleo, tá? E aí teve alguns feixes que eles chicotearam, que foi quando teve um contato direto com a partícula positiva, porque a gente sabe que cargas positivas, elas se repelem, só que foram pouquíssimas partículas que aconteceu isso. Então ele definiu, então, de fato, que o átomo, ele é composto por um núcleo carregado positivamente muito pequeno e que existe um espaço muito vazio carregado negativamente, que hoje em dia a gente chama de eletrosfera. Isso foi importante, tá, definir, porque a gente mudou a ideia de átomo, não são cargas incrustadas, tem um núcleo e tem uma eletrosfera. Só que tem um grande questionamento que Rutherford ele não conseguiu resolver, ele não conseguiu responder esse questionamento. E qual foi? Se tem um núcleo com cargas positivas e uma eletrosfera com cargas negativas, e essas duas cargas elas se atraem, o que faz com que o átomo seja de fato assim e não como Thomson descreveu, com as cargas incrustadas? Porque a atração é muito grande. Então, se o núcleo atrai a eletrosfera, significa que esses elétrons eles vão acabar ficando incrustados. Isso foi respondido posteriormente, só em 1932, com a descoberta do nêutron. O nêutron, então, seria a nossa terceira partícula em que faz o balanceamento entre a carga positiva e a carga negativa. O nêutron é neutro, não tem carga, tá? Ele contribui para o átomo em questão de massa, assim como o próton, tá? Mas ele faz esse balanceamento e faz com que os elétrons não sejam atraídos e se juntem com o núcleo de fato, tá? Esse, então, foi a contribuição de Rutherford. E para finalizar, então, o nosso último cientista foi Bohr. Bohr, ele foi o discípulo aí de Rutherford, trabalhou muito junto com Rutherford, e na verdade, todos esses cientistas trabalharam juntos, mas de fato Rutherford e Bohr eram muito parças. Bohr, ele melhorou o modelo de Rutherford, tanto que o último modelo atômico que a gente conhece aí, que vocês precisam conhecer, é conhecido como Rutherford-Bohr, tá? Leva o nome dos dois. Pensando então que o átomo tem uma eletrosfera e tem um núcleo muito pequenininho, Bohr, ele descobriu que essa eletrosfera, ela possui camadas, tudo bem? E que essas camadas, elas são quantizadas. Peraí, o que seria isso, né? Camadas quantizadas. Significa que conforme essas camadas elas vão se afastando do núcleo, elas vão adquirindo maior energia. Então essas camadas elas possuem energia, tudo bem? Então essa foi basicamente a contribuição de Bohr, tá? Rutherford não tinha definido as camadas em quantização, mas Bohr ele fez essa importante contribuição. E isso a gente consegue pensar, quando a gente pensa numa eletrosfera dividida em camadas, a gente consegue trazer alguns exemplos do dia a dia. Então, pensa comigo, os elétrons, eles estão distribuídos em camadas, e isso vai ser muito importante pra gente, tá? Quando a gente for fazer distribuição eletrônica, a gente vai distribuir esses elétrons em camadas, e essas camadas, elas possuem energia. Quando a gente excita um elétron, ou seja, dá energia para esse elétron, ele salta de camada, ele vai para a camada da frente. Mas quando ele deixa de receber energia, ele volta, tudo bem? E aí quando ele volta, ele emite um feixe de luz no visível, ou seja, alguma cor. E aí a gente consegue ver o verde, a gente consegue ver o roxo, o azul, o laranja.
E isso é muito legal porque é assim que são feitos os fogos de artifício, por exemplo. A gente pega metais, tá? Diversos tipos de metais, e esse feixe de luz é característico de cada metal. E quando eles explodem lá em cima, significa que eles receberam uma grande quantidade de energia e os elétrons eles saltaram e voltaram, e aí a gente consegue ver as cores que são mostradas nos fogos. Então, isso é muito legal. E a gente consegue também fazer o teste de chama. O teste de chama é um experimento que a gente faz no laboratório para definir alguns metais. Então, o sódio, por exemplo, ele apresenta uma cor alaranjada. Então, se eu quero saber se aquela substância tem sódio, eu posso fazer um teste de chama e se ficar laranja, eu sei que tem. E aí vão mudando as cores dos metais, tá? E isso só é possível pela descoberta da camada e pela quantização da camada. Bom, basicamente foram essas contribuições principais, mas como eu comentei com vocês, são mais de 18. E, se vocês observaram, não tem nenhuma mulher aqui. A gente tem 4 homens, mais o Demócrito, que também é homem, que foi um filósofo. E aí a gente consegue perceber o quanto a ciência, ela era e é restrita às mulheres, tá? Vocês vão ouvir muito falar da Marie Curie, talvez vocês devem já ter ouvido falar, que foi uma cientista que contribuiu para os estudos da radioatividade, que seria a desintegração do átomo. E a Marie Curie, ela vem muito antes, por exemplo, de Thomson, tá? E ela geralmente não é citada. Só que a Marie Curie, ela trouxe, assim, estudos muito relevantes. Ela que descobriu aí, por exemplo, o raio-x, ela teve contribuições no estudo da radioatividade, que hoje em dia é usado tanto na medicina, né, para o tratamento de câncer e também para a construção de bombas. Mas, por ser mulher, ela não é muito falada. Então esse é um questionamento que eu quero trazer para vocês. A ciência, ela já era restrita naquela época e ela continua sendo, tá? Porque as mulheres, elas estão ainda conquistando o seu espaço, tá? E quando eu falo isso, é como uma professora de química, também mulher que estuda ciência. Então, deixa eu comentar uma coisa para vocês. Existem, por exemplo, algumas empresas aqui em Bauru, químicas, algumas indústrias químicas que não contratam mulher, porque a mulher engravida e talvez você tenha que pagar, sabe, pela gravidez dela e etc, etc, etc. Então é muito mais fácil você contratar um homem. Então é só uma coisinha que eu quero colocar na cabeça de vocês pra gente discutir também na monitoria. Quem faz a ciência, tá? Hoje em dia, a mulher, ela já alcançou o seu espaço de igualdade no meio científico? Porque a gente vem lutando, né, pra conquistar o nosso espaço em diversos meios, mas quero falar um pouquinho da mulher no espaço científico. Vou recomendar para vocês uma pesquisa, tá? Hoje em dia se fala muito sobre Einstein, na teoria da relatividade e tudo mais, que às vezes as pessoas nem sabem muito sobre quem foi Einstein, tipo, de fato o que ele falou, mas tem um livro que fala que, na verdade, a mente brilhante por trás de Einstein era sua mulher, era sua esposa. Então tem, assim, aquela frase machista que diz assim, né? Por trás de um homem tem sempre uma grande mulher. Mas, na verdade, é que as mulheres, elas são silenciadas a todo momento. Marie Curie, por exemplo, ela foi muito, muito, muito massacrada na época por lutar pela ciência, por fazer grandes descobertas e principalmente depois que seu marido morreu. Tá? Ele era um parceiro dela e quando ele morreu atropelado por uma carroça, foi uma morte bem assim, né? Acho que Deus estava sem criatividade. Ela continuou seus estudos e ela foi muito criticada por ser uma pesquisadora mulher sem o acompanhamento de um homem. Então é isso, galera. Esses foram os 4 modelos, tá? Voltando então só ao que a gente estava falando, a gente tem então as principais contribuições de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Dalton, bola de bilhar, Thomson, panetone, e aí eu acabei não falando, né? Rutherford e Rutherford-Bohr, a gente chama esse modelo de planetário, porque é como se os elétrons eles estivessem em órbita, em órbita comparado com o núcleo, tá? Então é isso, vejo vocês na monitoria pra gente resolver alguns exercícios e falar dessas questões da mulher na ciência. Um beijo!